É sempre bom olhar, quando a gente pensa em crescimento econômico, a relação com a população. Por exemplo, no caso do Brasil, a população brasileira, ela cresceu muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, sei lá, por volta de 1950, ou mesmo mais cedo, de 1970 para cá, a população urbana brasileira aumentou 90 milhões de pessoas. Já pensou o que é isso? É uma quantidade imensa de gente, né? E a população brasileira cresceu muito em todo o século, no século passado. Cresceu muito, né? A taxa era, às vezes, de mais de 3% ao ano, às vezes maior ainda. O número médio de de filhos por mulher é de 5 a 6 filhos na média. Hoje é 2,1, 2,2. Caiu muito a taxa de fertilidade, fecundidade de fertilidade das mulheres. E por consequência, a taxa de crescimento demográfico está caindo também. Hoje tem um crescimento bastante moderado. Mas não era assim. Crescia muito. Então, mesmo que a economia crescesse, era muito difícil atender ao conjunto da população. Bem, de tal forma, e por isso fiz essa introdução toda, que o o crescimento econômico, mesmo forte, sobretudo na década de 60, 70, não foi suficiente para que nós tivéssemos um desenvolvimento social forte. E quando você fala de desenvolvimento no seu conjunto econômico e social, não só crescimento, tem que olhar qual é o efeito dessa massa de recursos produzidos sobre a população. Esse efeito depende da velocidade de crescimento da população e também da distribuição da renda. Às vezes pode crescer muito e concentra a renda, então uns se beneficiam, outros não. Pois bem, o que caracterizou o Brasil, digamos, depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, foi um grande crescimento econômico, um grande crescimento demográfico, uma concentração de renda e uma incapacidade, apesar do crescimento econômico, de ter havido um aumento sustentado do bem-estar social. Não houve um desenvolvimento social correspondente ao crescimento da economia. Então, por exemplo, nos anos 70, eu escrevi um livro sobre São Paulo, eu e outros, chama-se São Paulo, Crescimento e Pobreza. O crescimento era extraordinário, e a pobreza também. A saúde, a educação, a mortalidade infantil, tudo isso não apresentava congruência com as taxas de crescimento econômico. Bom, isso mudou, aí veio a inflação nos anos 80, a partir do fim de 70, houve uma crise do petróleo, não adianta entrar em muito detalhe, mas houve muitas dificuldades econômicas, aí veio a inflação. Nos anos 80, houve uma grande estagnação. Nos anos 80, a situação geral do Brasil foi piorando. Nos 90, nós começamos a recuperar. E essa recuperação, a primeira estabilização da moeda, 95, plano real, não sei o quê, dívida externa, tem que resolver a dívida externa, temos que nos adaptar às novas condições do mundo por causa da globalização, esses processos todos, mas de alguma maneira o Brasil reengatou com uma possibilidade de ter ao mesmo tempo crescimento econômico e desenvolvimento social. Então, se vocês olharem os dados hoje, por exemplo, de distribuição de renda, tem uma medida que chama-se coeficiente de Gini, que é uma medida estatística que mede qual é a desigualdade entre as classes de renda. Está aumentando, está diminuindo, está ficando igual. Bom, o Brasil é considerado um dos países de maior concentração de renda, ainda hoje é. Mas a partir da década de 90 e a partir basicamente de 95, por causa do Plano Real, e com mais força agora, depois de 2004, na verdade, você teve uma diminuição dessa diferença, pequena. Esses índices variam muito devagarinho, mas de qualquer maneira diminuiu a disparidade de renda. Por quê? Porque houve algum crescimento econômico, não foi muito forte, não foi comparável com o que aconteceu nos anos 70. Nos anos 70, eu falei aqui, em média foi 7%. Agora, dos anos 90 para cá, em média não chega a 3%. Não obstante, quando se olha os dados sociais, melhoraram. Então você vê que não há uma relação de independência, de autonomia entre o crescimento econômico e o bem-estar social. Porque o bem-estar social depende de políticas. Depende não apenas de que você cresceu a massa do que se produz, depende do que você vai fazer com isso. Como é que você vai utilizar os recursos disponíveis. Essas políticas são políticas, por um lado, públicas do governo.
Aliás, dos governos, que o Brasil é uma federação, tem governos estaduais, municipais, governo federal. E, por outro lado, depende da ação da sociedade também. Há ou não há movimentos da sociedade, ela se organiza, ela se ativa, ela está prestando atenção ao que está acontecendo com o país, etc, etc. Então, em termos gerais, esse processo é isso que eu acabei de descrever. E, por outro lado, você não pode imaginar que, primeiro, que mesmo com algum crescimento, que o conjunto da população possa ser imediatamente englobada no processo produtivo, tem emprego, digamos. O que nós assistimos no Brasil foi que houve a taxa de desemprego histórica no Brasil, desemprego aberto, quer dizer, as pessoas que não estão procurando trabalho, etc., etc., não é elevada. Ao contrário que as pessoas, não é elevada, comparando com outros países. Até grosso modo do ano 98, 99, era por volta de 4 a 5% da população economicamente ativa. Procurava emprego e não tinha emprego. O que não quer dizer que todos estivessem empregados. Tem gente que não está procurando emprego. Bom, depois isso aumentou. Foi para 7, 8, agora mudaram o modo de calcular, é difícil fazer uma série histórica. Mas, de qualquer maneira, nesse momento é ao redor de 10%. A parte da população economicamente ativa que não encontra emprego e procura emprego. Bom, isso já é mais elevado, é o dobro do que foi historicamente. Mas não é tão elevado quanto em muitos outros países da América Latina e mesmo da Europa, né, dependendo do momento da coisa. Bem, isso evidentemente está ligado também a dois fatores. O primeiro está havendo mais crescimento da economia, há mais oferta de emprego. Segundo, está havendo um crescimento da população, há mais gente procurando emprego. São fatores que não são independentes e que depois coincidem num dado momento. O que acontece com o Brasil ainda hoje é que, embora a taxa de crescimento da população, como eu disse aqui, a média, tenha diminuído, por outro lado, os que hoje procuram emprego nasceram há 20 anos, quando ainda era mais elevada. Então, quando você olha por camada de idade, o que acontece com a população jovem é muito grande no Brasil. Já foi maior. Nesse momento ela está um pouco menos jovem, mas ainda é muito grande. Então, a massa de gente que entra no mercado de trabalho a cada ano é grande. E mesmo que a economia cresça, e agora nesses 2 últimos anos cresceu, não é suficiente para baixar a taxa de desemprego. Então você vê que quando baixa nada, de 10 para 9,8, uma coisa assim. E isso incidindo mais entre os jovens, porque são os jovens que estão entrando na força de trabalho. Então, quando você vai ver desocupação por classe de idade, os jovens têm maior dificuldade de encontrar ocupação do que os mais velhos, até certo ponto. Depois, quando chega a uma certa idade, aí, na minha idade é imprestável. Não tem mais o que fazer com a vida. Mas até certa idade, você encontra emprego. Depois diminui também. Bom, isso tem muito, eu não vou entrar em detalhe, é muito complicado, porque também depende do tipo de tecnologia que é utilizada, etc, etc. Mas, ao lado disso, já tem uma massa de gente que nunca foi empregada. E, às vezes, nem entra nas estatísticas. Então, não é tão simples assim. A análise estatística dá uma certa ideia geral de qual é o tamanho do problema e tal, mas não é preto no branco, não é uma coisa assim absolutamente concreta. E a distribuição como eu disse aqui, da renda ela é muito desigual. Então, mesmo quando esteja havendo uma diminuição da desigualdade, isso não quer dizer que não haja muita desigualdade. Segundo lugar, essa desigualdade se concentra. E aqui no Brasil há um fenômeno que é relativamente novo. É que a concentração maior de pobreza sempre foi no campo. Agora não, agora é na cidade. E agora não é nem só na cidade, é nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades. Então, os maiores problemas que nós temos, de tudo, mas de emprego também, é nas grandes cidades. E também é para ela que ocorrem os mais jovens. Migram porque querem emprego, vêm para a grande cidade, não sei o quê e tal. Então, do ponto de vista do governo, analisar tudo isso e atender tudo isso é muito complicado. Aí, para você fazer frente aos desafios sociais que derivam dessa pressão de gente e da incapacidade do mercado de trabalho de absorver toda essa gente, né, há vários tipos de medidas.
que são tomadas. E para você também melhorar a condição de vida da população, há vários tipos de medidas. Umas são de caráter geral, universal. Outras são mais específicas. As duas grandes medidas de caráter geral são educação e saúde. Essas são as variáveis fundamentais de política que qualquer governo tem que olhar se quiser efetivamente prestar atenção no que vai acontecer com o bem-estar da população e com o futuro dessa população. E tem que ser de caráter geral, são de caráter universal. Você não pode fazer, do ponto de vista do governo, a educação é pública, e a educação pública tem que oferecer chances para todos da mesma maneira e, eventualmente, da mesma qualidade, pelo menos com o objetivo. Nunca se consegue tanto assim, mas o objetivo é esse. Bom, a situação do Brasil, depois, sobretudo, da migração rural-urbana, enorme. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo crescia a mais ou menos 5% ao ano a população de São Paulo. Isso quer dizer o seguinte, quando São Paulo tinha 5 milhões de habitantes, entravam 250 mil novas pessoas por ano aqui. E São Paulo deve ter tido 5 milhões de habitantes nos anos 70, ou fim de 60 mesmo, não tenho ideia, não me lembro de cabeça assim. Então, como é que o governo faz para atender 250 mil novas pessoas? É quase impossível. E isso provocou, e falando de São Paulo, aconteceu em toda parte. Aconteceu em Salvador, no Rio de Janeiro, todas as capitais, todos os polos de atração urbana entraram em colapso, porque as administrações faliram praticamente. Não tinha hospital, não tinha escola, não tinha luz elétrica, não tinha sistema de transporte, não tinha pavimentação na rua. Isso foi o que caracterizou o Brasil, digamos, depois do boom econômico, dos anos 60 e 70, veio as consequências vieram em seguida. E foram essas as consequências. Encontrar um país muito esburacado do ponto de vista social e uma administração pública que não estava preparada para lidar com grandes massas. Então é muito frequente dizer, mas a escola pública no meu tempo, era uma maravilha. Era, mas quem é que ia para a escola pública? Um grupinho pequeno, comparado com o que vai hoje. Estão todos na escola. Mas os professores tinham melhor qualidade. Tinham mesmo. Porque eles eram menos numerosos, havia mais. Bom, então, e nós passamos por um momento de grande tensão, porque tudo isso, de alguma maneira, se esfarelou. E deu muitas confusões políticas, populismo, autoritarismo, governo militar, porque havia pressão, enfim, fora as outras questões mais ideológicas, que eu não quero entrar, mas muita pressão que os governos ficaram atônitos, desorganizados, corrupção, né? Muitos fenômenos assim. Isso não é particular do Brasil. Isso ocorre nos países que têm essa expansão. Eu não conheço razoavelmente a China. Vocês imaginem o que deve ser hoje para os chineses tomar medidas que tomem em consideração que eles têm, são centenas de milhões de pessoas no campo que têm que vir para a cidade. É um problema. Lá o governo é rígido, autoritário, tinha passaporte, não pode vir. Com o tempo isso vai desaparecendo, vai ficando mais flexível. Essa gente vai querer vir para a cidade, o que faz na cidade? Não tem habitação. É um problema. Bom, em muitos momentos da história, em vários países, aconteceu isso. Aqui foi um dos casos de maior rapidez dessa transformação. O fato de nós hoje vivemos em democracia não é uma questão que a gente deva colocar à margem, né? É muito importante, porque manter isso tudo aberto e, ao mesmo tempo, saber que virão pressões sociais, porque não há condição de atender, e as pessoas necessitam e têm o direito mas o governo não tem o dinheiro é muito complicado. Governar é você escolher prioridades e manejar a escassez. Eu vou para cá ou vou para lá? Bem, então, voltando ao tema. Portanto, havia que cuidar de educação e havia que cuidar de saúde. Em 1988, nós tivemos uma Constituição nova. Essa Constituição nova é muito interessante, porque ela nasceu naquele momento do final das pressões e no momento do Brasil está muito mal do ponto de vista econômico. Inflação, incapacidade de atender a nada, desordem por todo lado e tinha acabado, o muro de Berlim tinha caído, as ideologias pesavam menos como desculpa para frear as coisas, tinha que haver liberdade, né? E todo mundo se organizando, todo mundo fazendo pressão. E o que aconteceu? Lá quando chegamos na hora de fazer a nova Constituição, a sociedade toda se manifestou. Aliás, é um dos casos também raros, e você tem, se forem estudar alguma vez os arquivos
da Assembleia Nacional Constituinte, nós autorizamos naquela época que houvesse o que se chama de emendas populares. Ou seja, a população podia apresentar projetos, desde que tivesse não sei quantas mil assinaturas, 30 mil assinaturas. Eu era da Constituinte, essa emenda foi minha. Era da sociedade, mas eu que subscrevi e defendi, e entrou a possibilidade de haver emendas populares. Bom, então você, analisando as emendas populares, ou analisando as enormes quantidades de discussões havidas, de audiências públicas, etc., etc., você vai ver que o que a sociedade queria. A sociedade queria tudo ao mesmo tempo e o melhor possível. Natural. É natural. Era quase que um sonho. E sempre com um pouco da ilusão, que é muito nossa, de que a lei resolve. Bom, a lei não resolve, porque a lei não gera recursos, a lei não gera boa administração, a lei dá um quadro de referência. Né? Bom, mas é importante como quadro de referência. Então a Constituição transformou tanto o ensino quanto a saúde e outras coisas mais em obrigação do Estado e direito de todos, e gratuito. Só que não deu dinheiro ao Estado para fazer. Então, para dar para ser um exemplo concreto, vamos pegar a saúde. Aqui estão pedindo que se fale de saúde. Bem, a saúde, no passado mais remoto, não tinha isso. O governo não oferecia nada. Você tinha as santas casas, as organizações voluntárias da sociedade civil. Até hoje, aqui em São Paulo, quais são os grandes hospitais? É o Sírio-Libanês, é o Einstein, que é da comunidade israelita, é o Oswaldo Cruz, que era dos alemães, era o Matarazzo, que era dos italianos. Bom, e é assim, porque as comunidades se organizavam. Também os trabalhadores, quando se organizavam, tinham lá suas caixas de apoio mútuo, não sei o quê. Mais tarde, no tempo de Getúlio, foram criadas as caixas de aposentadoria e pensões. E aí uma ou outra dessas caixas tinha algum serviço de saúde, mas não havia ideia, como há hoje, de que a saúde é obrigação do governo. Não havia essa ideia. Quando veio a Constituição, já havia essa ideia. Não sabia como fazer. Bom, mas a Constituição mandou que fosse o dever do governo, obrigação do governo e direito de todos a saúde gratuita. Nós criamos um sistema chamado SUS, Serviço Único de Saúde. Isso foi uma luta dos médicos sanitaristas, não sei o que e tal, e a Constituição recolheu esses anseios e colocou no papel isso lá. Só que nós não tínhamos os mecanismos para atender. Como é que já havíamos avançado bastante? Por exemplo, aqui em São Paulo, você tinha o Hospital das Clínicas, que é público. As Santas Casas, que essas são tradicionais, algumas têm 100 anos, mas é da sociedade civil. O Hospital das Clínicas, para vocês terem uma ideia, foi um dos fatores de maior atração de gente para São Paulo. Nas pesquisas que fazíamos naquela época de São Paulo, de imigração, por que vai para São Paulo? Não era por causa do emprego, não. Não era só por causa do emprego. É porque tinha hospital e também tinha um pouco mais de educação. Então, vinha do interior para cá. Ou vinham para ser atendidos no hospital até hoje e iam embora, ou vinham com a família para cá, porque tinha um mínimo de assistência. Bom, mas com o SUS nós tivemos que generalizar essa questão. Eu fui ministro da Fazenda, não me lembro quando, 93 por aí. Bem, naquela época, a inflação era muito forte. A inflação era, sei lá, às vezes 20% ao mês. Então era muito difícil, porque as pessoas recebem o seu salário, no fim do mês, o salário vale 20% a menos. Né? Bom, os hospitais, quando nós começamos a montar o SUS, eles tinham que atender as pessoas. Mas o governo tinha que pagar. Porque era gratuito, mas tem custo, o custo era o hospital, não ia arcar com o custo. Então se inventou um sistema, UCA, não sei, tem umas siglas que inventaram, que era como se fosse um voucher, um bilhetinho, isso vale tal coisa. E era um clientelismo danado, os deputados que distribuíam isso para os hospitais e tal, os hospitais vinham com aquilo, cobravam do Ministério da Saúde. Como o Ministério da Saúde não tinha dinheiro, então nessa época, de 93, havia atrasos no pagamento aos hospitais de 4 ou 5 meses. O governo não pagava. Qual é a consequência? Quando o governo não paga, ele vai pagar o valor histórico. E o hospital, quando vai comprar um medicamento para repor o que ele já gastou, vai comprar o valor atual. E entre o histórico e o atual, em 4 meses, em média, já perdeu 50%. Por causa da inflação.
Então era um caos. Levou muito tempo para a gente poder ir montando, remontando, organizando, não apenas quando seguramos a inflação, isso teve efeitos também muito complicados, que eu posso dar alguns exemplos depois, mas como é que racionaliza esse sistema? Quando tem inflação, nada é racional. Porque tem por fora do pano, por baixo, tem propina, ninguém controla, você não sabe realmente o valor. Era uma grande confusão. Quando a moeda fica mais estável, isso tudo aparece. Aí aparece, meu Deus do céu, eu pensei que eu estivesse ganhando, estou perdendo. O hospital está no negativo, o governo também está no negativo. Então tem que tomar dinheiro emprestado, aí faz a dívida. Aí o juro sobe. Isso tudo é consequência de você ter estabilizado a economia. Muito bem. O hospital, nós tivemos que, pouco a pouco, montar um sistema de saúde. Como? Esse sistema é complexo, é uma coisa interessante, não vou dar detalhes, nem eu sei, mas é muito complicado, porque é uma mistura do atendimento público com o atendimento privado, a ação direta é do município e o dinheiro é federal. Não é totalmente federal, porque teve regras depois que manda botar municipal também, mas foram feitos fundos de saúde e pouco a pouco se foi montando. Então hoje, bem ou mal, nós somos no Brasil hoje, estamos chegando, daqui a pouco vão ser 200 milhões de pessoas. Todas essas pessoas têm, em tese, direito gratuito ao tratamento de saúde. Digo em tese porque nunca é 100%. Mas já existe hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, no Rio, em certas áreas, a pessoa recebe medicamento de graça. Medicamento, se você tiver uma doença que requeira uma medicina continuada, até diabetes, que é uma coisa complicada, recebe de graça. Bom, às vezes recebe em casa. Isso é muito, muito precário ainda, mas está avançando nessa direção. Se você for aos Estados Unidos, não é assim, não. Nos Estados Unidos, ou você está cotizado e pagou um plano de saúde, ou não tem tratamento. E uma boa parte da população americana não pagou plano de saúde, não tem tratamento. No Canadá é assim, com muita reclamação. Na Inglaterra é assim também. Bom, há alguns países que têm isso, mas veja, são países desenvolvidos. Estou falando de Canadá, estou falando de Inglaterra, de França, ou de Espanha mesmo, é assim. Entre países subdesenvolvidos, alguns estão montando esse sistema. Mas na China não é assim, na Índia não é assim. Quer dizer, então a situação nossa é dramática, é difícil, mas tem caminho. Quer dizer, você já se conseguiu montar um começo de um sistema de atendimento social que permita avançar. Né? E isso crescentemente. Vocês veem, de vez em quando, tem aqui essas campanhas de vacinação pública. Agora, recentemente, houve uma. Nisso, o Brasil, modéstia à parte, dá show. Porque nós eliminamos a poliomielite, por exemplo. Não tem mais poliomielite no Brasil. Por quê? Porque se faz vacinação em massa. Né? Isso se faz sobre muitas doenças. E as pessoas vão. Aí entra outro tópico que está aqui. Numa sociedade democrática, pluralista, ampla em termos de população, com muita gente, se você não faz objetivos que vão além do governo, não funciona. O governo, por maior que seja, ele é pequeno para dar conta das demandas. E nada disso se faz sem que a sociedade, de uma maneira ou de outra, apoie. E a sociedade só apoia se há uma intermediação dos meios de comunicação de massa. Se você não tem meios de comunicação de massa eficazes, não tem como mobilizar. Então, como é que você faz uma campanha de vacinação? Se você não tiver a TV, o rádio insistindo, não sei o quê, não faz. Pode perceber que, de vez em quando, aqui a televisão está fazendo campanha de vacinação. O governo paga, porque elas são obrigadas a dar uma certa hora gratuita e tal, mas é relativo, porque a televisão é concessão. Né? Mas, de qualquer maneira, se não houver, e além disso, além dessa que é paga, também a mídia, por ela mesma, se interessa pelo assunto e divulga. Não é possível resolver nenhum problema importante, social, no Brasil, se não houver uma junção entre governo, a sociedade e os meios de comunicação. Se não houver uma opinião pública que se forme para dar sustentação à medida. As boas ou as más. No ano 2001, no meu governo, houve uma tragédia, um apagão, quer dizer, uma ameaça de apagão, nunca chegou a ver o apagão. Falta de eletricidade. Como é que nós resolvemos isso? Porque houve um apelo direto à população através da mídia, mecanismos de, olha, vocês têm que racionar vocês próprios, senão vai ter que fazer o apagão, vai ter que cortar automaticamente, para evitar que seja o corte automático, é preciso fazer o corte voluntário. Funcionou. Também se deu um certo incentivo financeiro para quem poupasse e tal, mas funcionou porque houve a comunicação de massa e porque a mídia
assumiu parte do processo. Daqui por diante, para resolver grandes problemas sociais, ou você tem a capacidade de mobilizar a sociedade, e você não tem isso sem a mídia, ou não faz. Bom, mas o meu ponto é outro, é que a educação, a saúde era uma questão universal, precisava ser atendida. Nós construímos um sistema de atendimento à saúde, que é o SUS, Serviço Único de Saúde. Queixas enormes. É só olhar na televisão agora que tem queixa, até porque agora tem greve lá no Nordeste, não sei o que lá, os médicos querem ganhar mais, o que o governo federal paga, o municipal, todos eles, por cada operação, por cada atividade do médico é muito pouco. Tudo isso é verdade. Mas também não deixa de ser verdade que tem. E não tinha. E curiosamente, nos surveys, nas pesquisas de opinião pública, os usuários habituais do sistema SUS não se queixam tanto quanto os que não usam. Quem não usa é a classe média. A classe média tem plano de saúde. E ela acha o SUS um desastre. É? Bom, mas os que usam já não acham tanto desastre assim, porque tem a experiência que não tinham nada antes. E agora, pelo menos, tem algum serviço de saúde. Você hoje pode fazer um transplante de fígado no Brasil sem pagar nada. Isso custa mais ou menos R$200 mil, se for pagar. Ou do coração. Ou do que seja. Nós começamos a achar que isso é normal. Agora, tomara seja normal mesmo, mas não era assim. E em muitos países, não é assim. Não é uma maravilha, tem fila, morre na fila, não tem bom atendimento. Tudo isso é verdade. Mas tem que entender que isso aqui é um país que está se fazendo e que não é um paizinho, são 200 milhões de pessoas. É muito difícil atender tudo isso com um nível de renda, que embora seja já mais ou menos elevado, não é o suficientemente elevado para atender a todos. Só para dar uma ideia, comparação. A renda per capita no Brasil, pelo que chama-se por poder de compra, e não absoluto, deve ser entre 6 e 7 mil dólares per capita ao ano. Na Espanha, 26 mil. É uma diferença brutal. É natural que a Espanha possa oferecer mais em termos de qualidade de prestação social do que aqui. Bom, educação é outra questão universal. A mesma coisa. Pela lei é universal, a educação é gratuita, não sei o quê, e deve atender a todos. Nunca foi universal. Ela passou a ser universal, e quando se diz universal, é mais ou menos universal. Quer dizer, hoje, provavelmente, se fizer uma coisa com mais rigor, 97% das crianças que estão na idade de ter atendimento no ensino fundamental estão nas escolas. Nunca é 100%, nem aqui nem em lugar do mundo. Talvez na Ásia, em algum outro lugar. Aqui é 97% por aí. Só que não era. Isso foi conseguido, no meu tempo lá com o Paulo Renato, conseguimos ampliar muito a educação e abrir escola. Não era principalmente para os mais pobres. Se você olhasse os negros, 75% das crianças negras estavam na escola. O último dado que eu vi tinha 93%. Né? Quer dizer, melhorou. Né? Não tinha, entrou. Bom. Agora, e como é que foi feito isso? É a mesma questão. Tivemos que mudar a Constituição, fazer o Fundef, agora é o Fundeb que o governo do Lula fez. Tudo isso são passos adiante para ir criando condições materiais, dinheiro, para que possa haver uma oferta de escola. Porque o foco do Ministério da Educação Federal não era na escola primária, era na universidade. E não é correto. O correto é que seja na escola primária. Bom, então foi mudado o foco, foi para a escola primária, e aí nós obrigamos a haver uma redistribuição de recursos, com muita dificuldade, porque as universidades entraram em greve, diziam que eu era contra o ensino, não sei o quê, porque eu queria forçar a ter uma parte do gasto da escola primária. E mudamos a Constituição, e esse dinheiro vai para os municípios. E eles não podem gastar esse dinheiro, a não ser no aumento de vagas e no aumento do salário dos professores. Então, houve um aumento efetivo do salário dos professores nas áreas pobres do Brasil. Eu não me lembro mais os dados, mas é fácil achar esses dados. Digamos assim, lá por volta de 1990, o número de professores chamados leigos, ou seja, que não eram formados em nada, nem na escola primária, era mais ou menos 20%. Aonde? No Nordeste, na Amazônia, nas zonas mais pobres do Brasil, não tinha. Isso melhorou muito. Porque houve por causa do que deu mais dinheiro, o salário aumentou,
a gente fala, salário aumentou, digamos, passou de R$80 para 120. O que olhar do nosso ângulo aqui é ridículo. Mas olhar do ângulo de quem ganhava 80, não. Significa que houve um aumento de 50%. Não houve tanto assim, foi menos. Mas, então, a dificuldade no Brasil, por causa das desigualdades, são tão grandes que a gente nem percebe como é que são as coisas. Mas é assim. O fato é que melhorou muito na questão das zonas mais pobres do Brasil, e hoje todas as crianças estão na escola. Qual é a qualidade desse ensino? Não pode ser bom. Não pode ser bom. O Brasil tem mais ou menos 2 milhões, não sei agora, 2 milhões de professores de escola fundamental. 2 milhões, é uma cidade de professores. Treinar 2 milhões de pessoas é dificílimo. Esses 2 milhões, uma boa parte não teve bom treinamento, e hoje em dia o treinamento é permanente. Deveria ser permanente. É difícil. Então, não é nenhuma maravilha. Leva tempo. Tem que ter programas especiais, tem que ter programa de TV, mas TV para o professor, não é para o aluno. Para o professor. Depois, quando você vai botar o computador, o aluno aprende mais depressa que o professor. Né? E esse vai ser um problema aqui, mas vai acontecer. Eu, pelo menos, sou mais incompetente que a maioria dos meus netos. Então, é assim, quer dizer, você tem milhares de problemas, mas a educação, questão da educação primária, nós colocamos todo mundo na escola. Não é suficiente. E o que é? Quantas horas essa criança fica na escola? 3, 4? Não dá. Tem que estender. Mas como é que estende? Eu falei que são 2 milhões de professores. Vai arranjar 2 milhões de professores adicionais? Vai aumentar o número de horas desse professor? Quanto custa nos 2 casos? Vai ter que fazer, mas não vai fazer do dia para a noite. O problema é que tem que ter isso como objetivo, e tem que haver uma permanente, de novo, uma interação. Agora existem movimentos na sociedade muito fortes pela educação. Né? Há vários movimentos aí, e também do meio empresarial, de adotar escola, não sei o quê. Bom e complicado, porque você adota uma escola, resolve aquela escola, mas não resolve o resto. Agora os empresários estão descobrindo que é melhor cuidar de influenciar o setor público em seu geral para ele melhorar, do que pegar uma escola e transformá-la em uma escola de excelência. Sempre haverá escola de excelência, é bom que haja, mas não é o melhor destino para o dinheiro público, é o melhor destino para o dinheiro privado, se quiser fazer uma escola. Mas o dinheiro público tem que melhorar a média. Um país como nação, ele não vale pelos seus expoentes maiores, ele vale pela média. Nosso problema é melhorar a média. Uma pessoa que é muito boa e acabou, vai se dar bem em qualquer lugar do mundo, até vai ser sugado pelo mundo, vai se globalizar. É ótimo para a pessoa. É bom para o país, que tem alguns assim, mas não resolve. Tem que haver uma permanente atenção na média. De qualquer maneira, na questão de educação, houve um avanço muito grande. Eu acho que agora, como existe essa preocupação, a gente vê reiterados setores da sociedade falando de educação, isso eu acho que vai acabar melhorando, vai acabar dando frutos, o que não quer dizer que isso vá automaticamente, nem que não se deva prestar mais atenção e discutir mais essas questões. Mas nós estamos chegando num ponto, ainda não chegamos totalmente, em que o dinheiro não vai resolver. Porque você não melhora um país só porque tem mais dinheiro, tem que melhorar a qualidade. Então é a gerência, a motivação, as pessoas. Quando você olha o gasto social do Brasil, ele é bastante elevado. Para não falar dos impostos, que são muito elevados, a arrecadação é bastante elevada. Mas o gasto social do Brasil é bastante elevado. A qualidade do gasto é que é o problema. Existem estudos, e geralmente são exagerados, do Banco Mundial e tal, que mostram que você pega lá um dinheiro, tira o imposto, vai para Brasília, de Brasília até chegar ao consumidor efetivo, 25%, 30% ficou perdido em burocracia. Não chega ao objetivo. Né? Quer dizer, você tem que melhorar, não é só ter mais verba, é saber como vai usar essa verba, ter critério de avaliação. Qual é a qualidade do meu programa? Estava resultando, não está resultando. Mudar o programa. E nós não gostamos disso. Para colocar o provão, o Enem, essas coisas que estão todas aí, foi uma luta. É greve para todo lado, é a Uni, não sei o quê, isso é neoliberal, isso é um atraso. Né? Não, porque o pessoal não quer que seja avaliado. Eles são contra a avaliação.
não querem saber de avaliação. E sem avaliação não tem melhoria possível. Então nós temos que mudar a nossa cabeça, não é só ter mais dinheiro, é mudar a cabeça, mudar os modos de gestão, mudar o tipo de motivação e ter mais responsabilidade, cobrar o desempenho. Nós estamos chegando a um ponto em que, quando você está nas necessidades elementares, tem que botar toda a criança na escola. Tá bem, bota toda a criança na escola, a escola vai ser o que ela fisicamente também não tem muita importância, não tem mesmo, o professor é mais ou menos, mas chega um ponto que já nós temos que dar saltos de qualidade. Esse é o desafio que nós temos agora, que não é só a quantidade, mas é prestar mais atenção à qualidade, ao desempenho, à gerência, essas questões todas, e como é que você, portanto, utiliza melhor os recursos disponíveis. De novo, em tudo isso, você vai ter que imaginar sempre uma interação entre a sociedade e o governo. Isso nunca pode ser uma coisa pensada somente a partir do ângulo da sociedade ou somente a partir do ângulo do governo. Evidentemente, uma democracia requer que o ensino seja gratuito, o ensino básico seja gratuito, né? Requer que haja uma atenção à saúde gratuita, não seria insensato. A discussão que aqui me pergunta de privatização ou não, na questão das políticas sociais, você não pode pensar um país em termos de vou privatizar a educação, vou privatizar a saúde. Não pode. É incompatível com as condições da população. Isso é insensato. Né? Não tem como. Mas não pode, por outro lado, imaginar que não deva haver alguma relação do setor privado com o setor público. Tem que fazer parceria, onde for possível. Né? Isso se discute concretamente. Sai do nível da escola primária e vai para a universidade. A universidade aqui é pública, gratuita, não sei o que lá, não sei o que, tudo bem. Havia sempre uma crítica ainda de que a universidade pública geralmente é de melhor qualidade e geralmente o aluno que entra lá é o aluno que vem da escola privada. E, portanto, são os que podem pagar que não pagam a universidade. Até certo ponto isso é verdadeiro. Mas está mudando. Em que sentido está mudando? Está havendo acesso maior às universidades públicas de pessoas oriundas de escolas públicas também. Né? Está havendo. Né? E eu não sei se dizer cobrar a universidade se vai resolver. Porque a taxa que se paga é muito pequena diante do custo de uma universidade. Nos Estados Unidos é assim, mais ou menos. Mais ou menos. Nos Estados Unidos a escola é paga, tem públicas também. Mas mesmo as públicas às vezes cobram. Mas as privadas que cobram muito alto, dão bolsa também, em grande quantidade. Mas nas públicas, também você tem alguns sistemas que cobram e tal. Mas no fundo, tem que haver uma confluência. Não dá para pensar em nenhum desses níveis a educação vai ser só privada, ou vai ser só pública. Né? Agora, qual é o limite? A responsabilidade da educação pública é do governo, do Estado. E para a massa, tem que haver uma... Eu não acho possível uma democracia de massa sem que você assegure condições públicas de acesso à educação e à saúde. Dito isso, nós temos estabelecido vários sistemas de parceria. Por exemplo, nós criamos uma coisa que se chama OS, Organização Social. No nível federal é OCIP. Bom, aqui na saúde, por exemplo, você tem certos hospitais que são conveniados com a gestão privada. A Santa Casa de São Paulo, por exemplo, que é uma instituição tradicional e privada, ela faz convênio com a Secretaria da Saúde e ela gere alguns hospitais. As Irmãs Marcelinas têm também um convênio e gerem um hospital público com uma ONG. Bom, isso não quer dizer que você privatizou o hospital. Isso quer dizer, o hospital continua sendo gratuito para quem vai lá. O governo continua dando recurso. Agora, a gestão desse recurso pode estar em mãos privadas, de organizações não governamentais, desde que o governo tenha algum tipo de fiscalização. Né? Isso eu acho que essa regra de parceria é uma regra crescente, e não é só no Brasil, se aplica a toda a parte. Sobretudo nas áreas sociais, é muito menos o debate privatiza ou não privatiza, é o outro. Sendo uma obrigação do governo oferecer de graça, não podendo o governo oferecer na melhor qualidade, e, em certas circunstâncias, fazer parceria. Não tirando a responsabilidade maior do governo na oferta para todos, nem a responsabilidade que ele tem de controlar a qualidade da parceria. Se está mesmo fazendo o que tem que fazer. Isso vale também para a economia.
A telefonia no Brasil foi privatizada por mim. Mas nós criamos uma agência chamada Anatel para controlar a privatização. Resultado, hoje todo mundo tem telefone. Tem mais de 100 milhões de telefones celulares, tinha 800 mil. Né? Custava uma fortuna comprar um telefone, não custa mais nada. Mas tem duas coisas. Tem concorrência, não é uma empresa só. Não adianta nada sair do monopólio público e entregar para o monopólio privado. Aí você só dá dinheiro para o privado. Qual é a vantagem? A vantagem de quebrar o monopólio é ver competição, para poder melhorar a qualidade e baixar o preço. E, por outro lado, você tem que ter um órgão do governo que examine isso. E, por outro lado, esse órgão do governo tem que garantir as condições do contrato. Ele não pode, no meio da jogada, dizer, eu vou mudar, vai cobrar mais cara a tarifa, porque aí quebra a empresa. Né? Mesma coisa vale nas parcerias que se façam nas organizações sociais, que no caso da saúde, há muitas experiências positivas. E também na universidade. Por exemplo, o laboratório, acho que é o Ciclotron, da Unicamp, é gerido por uma ONG deles próprios. Na própria Universidade de São Paulo, isso se discute muito, muita gente é contra, existem fundações que não são privadas propriamente, semi-privadas, semi-públicas, que permitem que a maior mobilidade de recursos e também melhorar o salário de professores. Bom, última questão, para vocês poderem me perguntar alguma coisa, é o seguinte. Vocês colocam aqui a questão central, que é a da educação, de que eu já respondi de alguma maneira. Não é? Qual é a função de cada um dos três produtos, comunique qualidade, gratuidade e resultado, e como conscientizar a população, projeto de transformação na sociedade e atuação política na sociedade, que será o último tópico. Bem, é claro que eu mencionei que a questão da qualidade é uma preocupação que deve ser crescente. Num primeiro momento é número de pessoas e gratuidade. Num segundo momento é qual é o resultado, qual é o desempenho. E nós temos que isso é uma questão cultural, e que depois se transforma numa questão institucional, quer dizer, criar meios para cobrar esse resultado. Nós temos que introjetar em nós que nós temos a responsabilidade, a obrigação de, com o que aprendemos, produzir. Então, a pessoa que está na escola, ela está na escola gratuita, quando for gratuita, portanto, que não é gratuita, porque está sendo paga pelo povo. E que ela tem, portanto, a obrigação de alguma maneira, retribuir pelo desempenho, pela qualidade, porque estuda, porque avança, porque contribui. Essa mentalidade, isso é uma questão cultural mais do que você não pode cobrar na polícia isso. Né? Mas como é que você vai difundindo essa mentalidade? De novo, voltamos à questão dos valores e dos meios de comunicação, que são fundamentais. Tem que incutir que é preciso difundir a ideia do desempenho, portanto, do mérito. A meritocracia, a formação de uma elite, ao contrário do que diz o presidente Lula, é essencial para a democracia. Porque elite não é quem nasceu nela, é quem vai para ela. Quer dizer, você se faz. A noção de elite não é de classe. Classe, você nasceu na classe porque tem poder ou tem riqueza. A elite não. A elite é uma coisa que está ligada ao desempenho da pessoa. O maior exemplo é o próprio Lula. Hoje ele pertence à elite. Não é? Porque por desempenho dele, pelo mérito dele. Então você não pode deixar, uma sociedade democrática não pode ser uma sociedade que não ligue ao mérito. Porque aí não é democrática, ela pode ser até igualitária, mas ela não está exigindo de todos o esforço correspondente ao que recebeu. Então tem que voltar a ter a ideia de mérito e de desempenho e, portanto, de algum exame, de alguma cobrança, prestar contas do que você ganhou, como é que você fez. Isso vale para tudo, vale na burocracia. Né? Isso é muito contrário à nossa tradição. Você quiser introduzir, por exemplo, um critério, pega uma universidade. O professor tem que ter, claro, um direito básico, ganha X. Agora, pode ganhar X mais Y, sendo que Y corresponderá, digamos, ao número de aulas adicionais que ele dá, ou ao número de trabalhos que ele produz. Se alguém não dá mais aula ou não produz mais trabalho, por que vai ganhar o Y? Não, ganha só o X. O X é de todos, é a democracia, no sentido de igualdade. O Y é a democracia no sentido do desempenho. E você está retribuindo com o seu esforço aquilo que você recebeu. Essa é a questão nossa, nós estamos passando do Y para o X. Nós não podemos já nos contentar mais de tudo é assim. Não, o mínimo tem que ser assim. Quanto melhor mais alto esse mínimo, melhor. Mas tem que ter um Y para poder fazer com que as pessoas, então, possam se desempenhar de uma maneira mais adequada. E isso é uma questão educacional. Então, conscientizar a população da educação não é só de que você ter acesso à escola, é de que a escola é uma formação de valores e que esses valores têm que ser democráticos
e que tem que ser valores que entendam a dinâmica de uma sociedade aberta que requer todas essas coisas, né? Acredito que está havendo uma maior conscientização, já vou terminar, de tudo isso, e que isso, digamos, simultaneamente transforma a sociedade. Há muitas maneiras de transformar uma sociedade, né? Uma sociedade pode transformar por ruptura, faz uma revolução. E aí, depois vou fazer o bem-estar de todos. Primeiro eu rompo com tudo, depois eu faço o bem-estar de todos. E sempre foi a visão rupturista. É difícil no mundo atual você imaginar grandes rupturas para depois fazer o bem-estar. É melhor você pensar numa coisa perseverante, que vá gradualmente melhorando as condições de vida e atuando naqueles pontinhos que podem ter efeito em cadeia, que facilitem uma transformação mais rápida. Mas, sem dúvida, a educação é parte de um projeto social de uma sociedade democrática, pelas razões que eu já disse aqui. E como é que isso vai contribuir para a última questão aqui, da atuação política da sociedade? Não é automático. Não se esqueça que a Alemanha nazista era fruto de um país altamente educado. Altamente educado. Então, não é a educação per si que vai melhorar a condição, é a educação política. É outra coisa, não é educação formal. É você ter, isso é outra coisa, é partidos, é imprensa, é briga política. A educação não assegura automaticamente nem a democracia, ao contrário, pode assegurar até, como eu disse aqui no caso do Rio, que é um exagero, mas possivelmente os estados que mais asseguraram a generalização da educação foram os autoritários. Cuba, a União Soviética, os antigos partidos, todos são de boa qualidade educacional. Portanto, a educação também não pode vê-la como abre-te sésamo, que resolve tudo. Não é assim, não. Ela é condição necessária, mas não é suficiente. Aqui entram outros valores, que é da prática política. Então, eu acho que a relação é mais complicada, embora seja positivo, se imagine, que quanto mais gente educada houver, mais fácil será que essas pessoas entendam a política de uma maneira que não seja uma política de clientelismo, de roubo, de corrupção. Não é automático. Tem muito ladrão altamente sofisticado, altamente educado. Não é automático. Isso aí, essas coisas não são assim, depende muito mais do debate propriamente político. Como eu vejo que a Daniela já está aqui querendo que eu pare, eu não paro nunca de falar, eu termino aqui, mas não termino não. Vocês perguntem o que quiserem, se eu souber responder, respondo. É um momento muito especial estar aqui com o senhor, aprendendo, e quero dizer que este pequeno grupo representa um outro grande grupo que gostaria de estar aqui neste momento. E tem uma questão que é exatamente essa questão da educação política, né? Qual é o passo que o jovem hoje dá em direção à educação política? Então, como aprender a usar o poder e a política para crescer, né, como sociedade? Então, eu queria deixar essa pergunta para o senhor. Bom, vamos lá. Você, quando entra na área política, você entra numa área que é valorativa, né? Cada um tem uma opinião, porque tem valores. Eu acredito em umas coisas, eu acredito em outra coisa. Então, você não pode imaginar que exista, digamos, um catecismo da boa educação política, né? Essa vai depender da sua visão, dos valores nos quais você acredita. No meu caso, eu explicitamente tenho dito aqui, acredito que uma boa política é uma política democrática. Política democrática tem certas implicações. Tem a implicação de que você não pode ser dogmático. Você tem que aceitar que, mesmo aquilo que você crê, submeter à prova, ao debate, ao contraditório, à aceitação, ao outro. Você tem que criar personalidades que não sejam intransigentes. Tem que aceitar que você mesmo pode estar errado. Apesar de que você acredita numa coisa, tá bom, mas se você me provar que eu não estou certo, eu tenho que estar predisposto a aceitar o outro. Não é? Por outro lado, você tem que... Portanto, é muito igualitário. Tem que partir da ideia de que se você é democrata, você tem que dar direitos iguais. Até mesmo no que diz respeito à razão, a capacidade de convencer, todos nós temos. Eu posso ter alguma, vocês têm outra, não sei quem ganha, é um jogo aberto. Né? Isso é um valor. Há outros que não pensam assim. Há outros que já creem que sabem o que é o futuro. E que vêm e têm aquilo fechado e estão incutindo o que eles acreditam que é o futuro. Ele pode acreditar à vontade e não tem dúvida, e quem não crê naquilo está errado.
Né? Então, na educação política, depende de qual educação política. No meu caso, eu acho que mas sou eu, vocês talvez, não sei, que deve ser uma pedagogia democrática, portanto, uma pedagogia aberta. Bom, isso não pode existir se você não se dispuser, se você não abrir-se ao acerto ou ao erro. Você tem que entender que a política é um campo não definido, não fechado. E, portanto, precisa de debate, precisa de um clima de levantar questões o tempo todo. Mas o que é de mais importante, a meu ver, na formação política, que possa induzir a mudança, é justamente treinar as pessoas para aceitarem a diversidade. E, naturalmente, para defender o seu ponto de vista com argumentos racionais e também com a crença, mas sabendo que é crença e que outros podem ter outra crença. Estou colocando em termos mais concretos. Muito recentemente, nós assistimos nos Estados Unidos a emergência de uma visão dentro da democracia americana profundamente negativa do meu ponto de vista, que foi a visão de que é preciso generalizar o ponto de vista ocidental para o mundo todo e que se tem até o direito de ir à guerra para impor uma mudança de regime, como fizeram no Iraque. Bom, o resultado está aí, é um impasse danado, porque não aceitou o outro. Né? Quer dizer que eu vou defender uma sociedade teocrática como a sociedade no Iraque não era, mas como é no Irã? Não, eu sou contra uma sociedade teocrática. Mas lá existe há gente que acredita que eu vou fazer a guerra para impor meus valores. Não, primeiro que eu não vou ganhar. E segundo que não é por aí. Eu tenho que admitir que há muitas formas de ver o mundo. E eu posso lutar pela minha forma. Né? Mas lutar nos termos democráticos, não em termos da imposição. Então eu acho que a formação política é uma coisa muito complexa, porque exige, primeiro, esse espírito que eu mencionei aqui, de uma visão aberta do mundo. Segundo, uma formação histórica, porque você tem que ver a variabilidade das sociedades, dos valores e das culturas. Né? Terceiro, uma certa capacidade de antever o que possa acontecer. E, portanto, ser capaz de algum visionarismo. Aí é um perigo, porque os verdadeiros visionários são fundamentalistas, são antidemocráticos, porque eles é o crê ou morre. Mas alguma visão, digamos, uma tentativa de dizer, olha, o que está não é bom, eu posso fazer algo melhor. Utopia, portanto. Tem que ter. E, além do mais, tem que ter uma formação que te dê coragem. Porque quando você tem uma utopia, quer dizer, eu acho que daqui não está bom, eu vou melhorar, então você sabe que você não vai acertar 100%, mas você tem que saber também que quando você vai pregar uma mudança, você vai estar quase sozinho. Porque ninguém gosta de mudar. Todo mundo gosta de ouvir a reafirmação daquilo em que já crê. Se você vem com uma outra ideia, as pessoas não gostam. E se você não tiver coragem e persistência, não vai ser capaz de mudar nada. Não vai ter formação política adequada. Onde é que se consegue esse tipo de formação? Nós não temos escolas de formação política. As escolas fundamentais eram os partidos no passado. Porque os partidos, mesmo que seja uma escola formal, eles de alguma maneira incutiam nas pessoas certos valores, certos modos de proceder e tal. Hoje isso é muito mais difuso. E a nossa sociedade dificilmente vai ter partidos como houve no passado. Hoje você vê o que acontece hoje com a internet, com esses blogs, com essa coisa toda. A dispersão, a fragmentação é muito grande dos pontos de vista. E fica muito difícil você ter a capacidade de estruturar. Então você tem muita informação e essa informação não lhe permite automaticamente estruturar. Vamos precisar ter, digamos, pessoas, grupos, organizações e tal, que comecem a estruturar, a definir certos caminhos. Não necessariamente partidos. Não necessariamente. Eu até diria que vamos precisar de uma espécie de politização no bom sentido. Ou seja, que organizações não políticas tradicionais, não partidárias, tenham política. Por exemplo, vocês falaram aqui sobre educação, o que fazer. Hoje, vários setores estão começando a ter política. Eles não são do governo, não são partidos, têm política. Nesse sentido, as escolas podem, nesse sentido, ter política. Não no sentido de que vai incutir um valor só, mas elas discutirem, se preocupar, participar. Provavelmente é uma sociedade complexa, democrática, aberta no futuro, vai ser muito mais uma sociedade na qual a formação política é dispersa. Tá? Claro que não vai ser totalmente dispersa e o êxito dessa dispersão vai depender também da capacidade de certas lideranças.
não se escapa desse problema. Se você não tiver certas lideranças, não avança. Porque a dispersão, a fragmentação é muito grande. Você tem que ter algumas pessoas que encarnem uma certa proposta, uma certa visão, e que, portanto, aglutinem ex post. Você não pertence não há um partido dessa pessoa, mesmo que ela tenha um partido. Há vários fragmentos, essa pessoa, esses líderes, é que terão que ter a capacidade de somar fragmentos dispersos. E provavelmente vão somar no futuro, não de forma constante, mas para certas questões. A política vai ser muito mais uma discussão do que os americanos chamam de issues, quer dizer, questões. Não é? A questão da mulher precisa politizar. Se for a questão da mulher sem ser politizar, é uma questão importante para as mulheres. Se for politizada, é para todos. Mas é preciso politizar. É preciso que alguém, ou alguns, digam, olha, tem desigualdade, como é que acaba, qual é, não sei o que lá e tal, politizar. Como fizeram, sabe quem? Os gays, com mais rapidez do que as mulheres. Levantaram a questão gay. Direitos, não sei o que e tal, levantaram a questão. Não é? E agora estão levantando que os negros, pouco ainda. Né? Bom, eu não sei se isso vai ser não vai ser um partido dos negros, um partido dos gays, um partido das mulheres, um partido dos velhos. Não é isso. Você vai ter em vários setores essa preocupação e é preciso que haja também nos setores que tomam decisão quem encarne essas preocupações. Né? Pelo menos é o que eu vejo. Eu quero ser franco. Eu não tenho certeza nem disso que estou lhe dizendo. Por quê? Porque o mundo mudou muito. E as formas de funcionamento da vida política estão muito flutuantes. Muito flutuantes. Nessas sociedades que mudam mais depressa. Perigoso sempre. Porque isso também pode dar populismo, pode dar autoritarismo. Como é que você mantém essa sociedade dispersa, fragmentada, atuante, funcionando por intermédio de questões, de tal maneira que algumas pessoas, em certos momentos, encarnem essas questões, sem que disso derive uma sociedade não democrática. Mas, como eu disse aqui, política é uma questão aberta. Então, você não tem que ter medo do que está acontecendo, simplesmente tem que tomar consciência e avançar. E vai depender muito dos mais jovens, que já nasceram nessa sociedade diferente da sociedade em que eu nasci. A Daniela já nasceu muito depois de mim, já tem outra experiência, e vocês, muito depois de nós dois, têm outra experiência. Porque, assim, para a gente que está fora, tem certas medidas que pareceriam óbvias, né? Como, por exemplo, o setor de... Em vez de ficar pondo estrada e um monte de caminhão para carregar soja do Mato Grosso, essas coisas, pôr em estrada de ferro, esse tipo de coisa. Qual é a dificuldade? Você próprio falou que essas mudanças demoram, tudo. Qual é a grande dificuldade de fazer isso? Bom, no exemplo que você deu da estrada de ferro, houve uma decisão lá atrás, não é, nos anos 50, de optar pela rodovia. Não esqueça que o Brasil tinha um certo sistema ferroviário, precário, mas tinha, e sobretudo nos anos do Juscelino. A decisão foi rodoviária, né? Abrir estrada, porque era mais rápido, era mais barato, não foi por uma coisa voluntarista, era mais rápido, era mais barato, e se você olhar o que aconteceu no mapa do Brasil, sucessivamente, você vai vendo que a teia de ferrovias ficou parada e a de rodovia cresceu muito. Eu dou sempre um exemplo porque ele é expressivo. Eu nasci no Rio. Quando eu nasci, só tinha uma estrada pavimentada no Brasil. Uma. Sou velho, mas não tanto. Só tinha uma, que é a que ligava Rio a Juiz de Fora. Feita no tempo do Império. Não tinha mais nenhuma. Para vir a São Paulo, estrada de terra. Depois eu vim para São Paulo em 1940. Aí já tinha um progresso enorme. Eram duas estradas. Aquela primeira e a Via Anchieta, ligando São Paulo a Santos. Isso foi... A Via Dutra é dos anos 50. Né? Bom, hoje você tem uma rede. Então, a decisão foi essa. Nós queríamos ir depressa, a estrada de ferro era muito cara, muito lenta, não se avançou. Agora, mais recentemente, se retomou um pouco a estrada de ferro. Né? Essa estrada de ferro, você deu o exemplo da soja. Essa, como é que ela chama? Ferronorte, é uma estrada para a soja. Ela pode pegar a soja, nesse momento ela deve estar por volta do estado de,
deixa eu ver, está Mato Grosso do Norte, na fronteira lá, e ela vem até o Porto de Santos. Isso foi feito há 10 anos. A ponte que liga Mato Grosso a São Paulo, a rodo ferroviário, que aliás é muito bonita, tem uns 2 ou 3 quilômetros, essa ponte tem 10 anos para poder o trem atravessar e para poder chegar ao Porto de Santos. Então essa estrada foi construída. A outra, a Norte e Sul, está muito atrasada ainda, vem do Maranhão, atravessamos o rio, como é que chama aquele que vai lá para cima? Aquele que desemboca lá no Pará, como é que chama? Tocantins. Ela atravessa o Tocantins e está entrando em Goiás. Bom, mas é lento o processo. Não sei se vai ser possível imaginar que a estrada de ferro vai superar ou mesmo equivaler à de rodagem. E nós nunca tínhamos introduzido a via de navegação fluvial. Também é coisa de 10 anos para cá. Primeiro, anteriormente, do Tietê, Paraná, e depois aquela do rio Amazonas, que vai de Porto Velho até lá pertinho de Manaus, a soja sai por aí também. Mas a razão foi essa, para ir mais depressa nós ficamos para trás. Recuperamos, e agora, nesse momento, a carga carregada pela estrada de ferro está aumentando em proporção do que era antes. E também a carga fluvial. Mas ainda assim a carga terrestre é avassaladora no Brasil. E transporte de pessoas por trem, nada. Você? Bom, há mais ou menos uns 40 anos, como você falou, as escolas públicas serviam de modelo, inclusive para as escolas privadas, né? Eu queria saber se você acha que o país pode conseguir esse prestígio de novo nas escolas públicas, considerando o nível de corrupção que desvia o dinheiro para os outros fins. Bom, eu não sei se a relação é direta entre corrupção, desvio de dinheiro e essa coisa toda. Um momentinho, só que eu não sei o que é isso. Eu não sei nem entender. Não é, isso é erro. Eu vou desligar. É erro, é gente que eu nem sei quem é. Bom, eu não sei se há uma relação direta entre corrupção e isso. Pode haver alguma, mas eu acho que a questão é mais complicada. Por quê? Porque, como eu disse, a escola pública era para pouca gente. E então, a escola normal da praça, aqui em São Paulo, aqui onde é a Praça da República até hoje, era um marco. O Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, outro marco. As universidades até hoje, a USP, né, o FRJ, até hoje as universidades públicas são um marco. Há muitas escolas públicas de boa qualidade. Nesses exames que se faz agora, é curioso de ver. Muito frequentemente a escola pública não está tão mal assim em comparação com a escola privada. Algumas são até melhores. Agora, em certas áreas, e aí essa aqui é a tragédia, você vai para a periferia de São Paulo. Aí o professor tem medo de dar aula. Porque tem droga, pode apanhar, tem violência, não é? Então, há áreas onde a decadência é muito grande, por razões também dessa explosão demográfica e da falta de controle público da segurança sobre a cidade. Né? Então, isso não vai ser fácil de resolver. Se você for olhar o sistema público em São Paulo, na capital, repito o que eu ouvi dos responsáveis aí, você tem excesso de escola. Nesse momento você tem mais vaga do que necessário. Talvez não do ponto de vista da distribuição geográfica. Né? Tem muita escola com equipamento excelente. Tem computador, tem biblioteca, tem teatro, tem tudo. Os céus tem tudo. Né? Falta a qualidade do professor, falta um pouco, eu não gosto de usar, mas falta um pouco da paixão. Né? Porque aí, por causa da desmoralização do setor público em geral, aí entra a corrupção também. A corrupção, entra o clientelismo, o protecionismo, o número de professores que fica sempre encostado na administração pública em geral é muito grande. Enfim, há muitos fatores dessa natureza. Mas há boas escolas. Eu acho que para que isso melhore é aquilo que eu disse anteriormente. Você vai precisar que a sociedade seja mais atenta e que o poder público entenda que a questão é gerencial, que a questão também é de fazer um sistema de mérito, pagar mais de acordo com o desempenho e não todo mundo igual, dar uma melhor motivação. E aqui tem um outro probleminha que é complicado de resolver. É que, como eu disse, e todo mundo sabe, nós conseguimos colocar as crianças na escola, mas os pais das crianças não foram à escola.
Então você vai para a Coreia, Tailândia, é uma coisa diferente, porque a valorização da cultura familiar é muito elevada. E a dedicação, sobretudo da mãe, sempre a mulher, da mãe à formação dos filhos e a cobrança da educação é muito elevada. Aqui não pode acontecer isso, porque os filhos são mais educados que os pais. É invertido o processo, que aumenta a responsabilidade da escola. Mas pelo menos nessa geração, até que esses que estão na escola hoje, que têm a melhor formação, tenham filhos, vai ser assim. Então nós não podemos imaginar que isso vai ser um processo milagroso. Agora, se houver mais cobrança, mais foco, se a sociedade estiver mais insistindo, a mídia mais insistindo, eu acho que progressivamente melhora. Sempre eu disse aqui que é importante para entender a política, história. Precisa ver como foi nos Estados Unidos, foi assim também. Quando houve abertura de universidades nos Estados Unidos, as universidades de má qualidade eram uma proliferação enorme. E todo mundo fala do sistema universitário americano. Eu sou professor lá, na Brown University, que pertence à Ivy League, que são as mais famosas, mais ricas de lá. Mas penso que tudo é bom assim? Não é. Não é. Mesmo nas grandes escolas. Não é tão bom assim. E no ensino há problemas. Outro dia veio aqui o Norman Gall, que fez uma pesquisa do ensino primário em Nova York e no Brasil. Em Nova York tem problemas gravíssimos também na escola, né? Então não são problemas que nos desalentem. O que não quer dizer que devamos fechar os olhos e cruzar os braços. Mas tem caminho e a gente vai progredindo. Por fim, a questão da corrupção. No caso do sistema educacional, eu não acredito, pode ser que eu esteja enganado, que o nível de corrupção seja, em termos quantitativos, tão elevados. Mais do que a corrupção é o protecionismo, o clientelismo, o empreguismo, o encosto. É isso que desmoraliza mais do que a corrupção. É uma outra forma de corrupção, né? O senhor falou sobre a democracia do ensino e a questão do negro. Eu queria saber como o senhor vê a questão das cotas nas universidades. Bem, eu acho que, uma explanação um pouco mais geral, eu acho que é indiscutível que você teve no Brasil uma situação de abandono das populações negras. E que nós sempre defendemos uma ideologia, que como ideologia tudo bem, que é a da igualdade, que aqui nós todos tem intercasamento, não tem preconceito. Nada disso é bem verdade, mas como objetivo seria muito bom que fosse. Então não é mal que as pessoas repitam, não tem, mas não é verdade. A gente tem que saber que é bom que seja assim, mas que não é assim. Portanto, tem que fazer alguma coisa para que melhore. Né? Não pode simplesmente constatar que você tem desigualdade e não faz nada diante disso. Há muitas maneiras de melhorar. O sistema de cotas hoje em dia é muito criticado nos Estados Unidos. O que não quer dizer só por isso que ele não pode ser adotado. Mas eu acho que tem que haver uma certa flexibilidade no fazer. Porque aqui tem uma diferença muito grande com relação aos Estados Unidos. É que a identificação racial no Brasil é alto. Quer dizer, cada um diz que é a raça que quer. Nos Estados Unidos não é bem assim, não. Se teve uma avó negra, é negro. Não tem esse negócio de pardo, mulato, moreno. Não. É branco. Aliás, lá nem é bem assim. Você é branco. Agora piorou. Você é branco anglo-saxão, é branco de outros tipos, você é hispânico, você é negro, você é amarelo. É uma confusão danada. Né? Mas eles classificam as pessoas. Né? E aqui a classificação é alto, cada um vai dizendo se é ou não é. O que é? Você pega o IBGE, que agora reintroduziram a pergunta, puseram 3 categorias, negro, branco e pardo. Pardo é tudo. Vai, quem quer. E qual é o limite entre o pardo clarinho e o branco mais escurinho? Sou eu. Qual é o limite? Não tem, quer dizer, você se auto-identifica. Então como é que você vai fazer? Deu o problema que deu lá em Brasília. Irmãos gêmeos, um é negro, outro é branco. Né? Então, é complicado. Não estou dizendo isso para ficar contra a cota. Estou dizendo que a transposição da cultura americana e dos métodos americanos para a cultura brasileira não é uma coisa que se possa fazer assim nem mais nem menos. Isso não deve ser desculpa para não fazer alguma coisa para melhorar a qualidade o acesso. Lá, quando nós pusemos no Itamaraty
criamos 20 bolsas para negros. Por quê? Porque no Itamaraty não tinha negro, pelo menos negro que se auto-identificasse como negro. Tudo branco, não pode ser um país em que uma boa parte da população é negra. Aliás, negra, a nossa população é 10%, porque o resto é pardo e o resto é branco. É 50% branco, o resto é entre pardo, negro mesmo, 10%. Só contar um pequeno episódio. Eu fui à Nigéria com um pessoa do exército, que trabalha, minha segurança minha, e fomos lá na Nigéria, são todos negros. Quando nós vamos voltando para casa, esse meu segurança, que é um rapaz bonito, mulato, ele disse: presidente, lá eu sou louro, né? Quer dizer, porque nós não, de fato, a coisa aqui é mais complicada. Provavelmente daqui a 200, 300 anos vai ter como tem a Índia. O que é hindu? Hindu não é negro, não é branco, não é uma outra coisa. Provavelmente no futuro haverá um brasileiro, que é uma outra coisa, uma confusão. Eu acho isso bom, não acho isso mal, não. Mas nós não chegamos lá ainda. E como nós não chegamos lá ainda, os que estão com os que têm a pele mais escura, geralmente são os mais pobres. E por serem pobres, ainda mais por serem negros, têm menos acesso. Então alguma coisa tem que ser feita para que eles tenham acesso. Acho que as universidades podem ter um pouco mais de liberdade na maneira como vão organizar. Eu disse que nós fizemos bolsa no Itamaraty. 20 negros. Só que eles fazem o concurso depois. Eles têm bolsa para ser treinados para fazer o concurso. Para não ter estudante que entrou porque fez pelo mérito, estudante que entrou pela raça. É dar promoção da raça, mas botar o mérito no meio também. A USP tem um mecanismo um pouco complexo também, que é para dar bolsas ou dar acesso aos mais pobres. Entre os mais pobres, a maioria é negra. Então não é só por ser negro. O pobre branco também precisa ter acesso. Mas eu acho que isso não pode servir de desculpa para deixar de ter uma ação afirmativa. Formas variáveis de ação afirmativa, que acho que não se deve copiar a americana, pela razão que eu disse, porque nós não somos americanos na nossa cultura, no nosso modo de classificar, não somos. Mas nós temos um problema, então temos que resolver esse problema. Também não vejo com pavor que numa ou noutra escola eles põem a cota. E, embora seja com todas as ressalvas que eu disse, porque é numa ou noutra escola. Agora, se o governo federal decretar, agora tem lá um Estatuto de Igualdade Racial que é um problema, porque cria uma animosidade racial. O Estatuto da Igualdade Racial, que está na Câmara, é uma coisa tremenda, porque realmente transforma a raça num elemento classificatório. Ora, todos os cientistas, os antropólogos que lidam com raça, dizem que raça não existe. Como é que nós vamos criar um critério? Nós agora inventar o critério de raça é um erro. Não é? Então, esse limite sempre, a gente não cair nesses exageros. E ao mesmo tempo, olha, cuidado, porque essa gente precisa ter algum acesso. Como é que você faz isso? Precisa de políticas maleáveis. Mas eu acho que tem que ter políticas. Eu acho que tem que haver algum esforço para dar mais igualdade. Mais alguma pergunta? Não tem pergunta? O senhor já ensinou fora, já viajou para outros lugares. Eu queria saber o que o senhor consideraria assim, bons conselhos de outros lugares na questão da educação que poderiam ser aplicados aqui no Brasil e em qual intensidade. Olha, eu tenho minha experiência é limitada porque eu só fui professor em universidade. Eu não tenho experiência de curso primário nem secundário, a não ser através dos meus filhos que tiveram em alguns países, nos Estados Unidos e no Chile, especialmente, estudando. E, bom, no que diz respeito à universidade, eu acho o seguinte, universidade, assim, com o dinamismo necessário e tal, hoje existe mais fortemente nos Estados Unidos. O que eu chamo de dinamismo necessário? Há uma forte valorização da vida acadêmica. As pessoas se concentram na vida acadêmica, os professores têm, em geral, tempo integral, e a universidade tem uma cultura própria. Cultura própria quer dizer o seguinte, ela acredita nela mesma. E quem está na universidade, né, encontra canais de satisfação dentro da universidade. Ele entra na universidade como jovem, não sei o quê, ele vai fazer a sua carreira até o final, e ele não fica tentado para ir para fora, por quê? Porque tem motivação intelectual e tem um salário razoável. O salário não é tão elevado assim, mas é razoável, né? Permite viver, e tem meios. Quer dizer, o acesso à biblioteca lá é extraordinário.
O acesso aos meios eletrônicos é extraordinário, né? E tem uma outra coisa. Eu sou professor lá, né, em Brown. Eu sou o que eles chamam, como é que eles chamam? Professor at large. Quer dizer, eu faço o que me dá na gana, na minha cabeça. Muito bem. Tenho a obrigação de ficar residente um certo período. Mas isso não me desobriga, estando lá, de fazer o que eles chamam office hours. Quer dizer, eu fico no escritório e eu tenho que atender o aluno que aparecer. Quer dizer, eu fui presidente da República, eu sou um professor importante, não sei o que. Não tem importância. Você está lá, o aluno, ele não entra na porta, ninguém lá faz o que faz aqui, né? Mas marca. Marca e você chega lá e vai ao aluno, e o aluno te expõe um problema e você tem que dar atenção ao problema do aluno. Isso é rotina. Quer dizer, o professor lá não é um ser inacessível. Eu fui professor na França, terra da Daniele. É infernal. Agora deve ser diferente. Quando eu fui, faz muitos anos isso, o professor era uma coisa inacessível. Eu fui aluno lá também. É inacessível. Quer dizer, você entrava... Era inacessível, mudou. Quando você entrava na sala, tinha um sujeito chamado appariteur, que vinha com um bastão, bate o bastão, Monsieur le professeur Cardozo. Os alunos se levantam, né? E depois manda sentar, sentam, você fala, vai embora, e palmas, vai embora e acabou. Quer dizer, não vai pegar você no corredor, a não ser os mais atrevidos, não vai pegar no corredor, né? E é Monsieur le professeur, e senhor para cá, senhor para lá, todo mundo vai de gravata e tal. Bom, esse mundo está acabando, mas ao acabar é um problema. Porque ele pode, vou usar uma expressão grosseira, se avacalhar. Deixa de ser aquele ultraformalismo para não ser nada. Grande confusão, assembleísmo, desaforo. Isso não é assim nos Estados Unidos. Não tem o formalismo, mas não tem também essa falta de noção das coisas, de um certo modo definido de comportamento. Por outro lado, nos Estados Unidos, a universidade não é fechada. Ela se abre para a comunidade e se abre mesmo. Tem muitos cursos, mais do que cursos, atividades extracurriculares. Por exemplo, uma vez eu fui lá, a universidade é uma cidadezinha chamada Providence, nos Estados Unidos. E eu tive um bate-papo com os líderes comunitários da cidade. Que eles foram lá para discutir. Um dia vão lá, vão discutir e tal. Bom, e também não se fecha a empresa. Quer dizer, há muitos contratos de trabalho feitos em comum acordo da empresa com a universidade. E não se fecham também a participar de alguma comissão governamental. Por quê? Porque não tem medo de ser comprado pela empresa nem cooptado pelo governo, porque tem força própria a universidade. Eles acreditam neles próprios, eles têm mais integridade, né? Isso não é só nos Estados Unidos. Aqui começa a ver aqui núcleos assim, mas são núcleos. Agora, o sistema educacional americano está baseado num conjunto de eles nem percebem, de valores. Eu não vi isso, eu fui professor na França, não era assim, não sei como será hoje. Era muito burocratizado, muita distância entre aluno e professor de administração, muita insolência da parte dos professores. Fui professor na Inglaterra, em Cambridge. Cambridge é outro mundo, mas muito tradicional, né, extremamente ritualizado, não é tão não é tão burocrático quanto o francês, nem tão impessoal quanto o americano. Enfim, cada país tem lá suas especificidades, né? E também eu acho que hoje em dia, você não pode dizer, é melhor ir para os Estados Unidos, é melhor ir para cá, é melhor... Primeiro, eu acho que é melhor ficar aqui. Eu acho que é melhor ter a formação aqui. E depois fazer aperfeiçoamento lá. Mesmo para fazer doutoramento, em certas áreas talvez seja importante ir para fora. Em outras não precisa. Tem o que se chama aqui bolsa sanduíche. Quer dizer, você faz o curso de doutoramento aqui, passa 1 ou 2 anos fora, volta e termina o doutoramento aqui. Por que isso? Para não desenraizar. Para não ficar sempre com... Porque você, em certa fase da vida, você faz seus amigos. Você faz os amigos lá fora, como é que você faz depois? Você vai lá para fora. Então, a quantidade de pessoas que... Se for fazer o high school e depois o college nos Estados Unidos ou na Europa, não volta mais. Ou se voltar, é infeliz. Porque perdeu sua geração, não tem mais contato, não tem... Então, eu não sou favorável à estrangeirização, não por nacionalismo bobo, mas porque nós somos aqui, vivemos aqui, não é? Então, acho que é melhor você ter... Mas não pode ficar só aqui. Dependendo da profissão, você tem que ter
um pé no mundo, tem que ter algum grau de cosmopolitismo, senão você fica caipira. Né? Algo de caipira é bom ter, porque é uma parte de nós. Né? Mas algo de metropolitano, de cosmopolitano é bom ter também. Quer dizer, esse equilíbrio, que é difícil de se conseguir, é muito importante. Então não se deve, digamos assim, imaginar que lá fora não é uma maravilha. Né? Tem coisas boas, depende, as experiências são variáveis, depende da área. Certas áreas é melhor ir para um lugar, outras áreas é melhor ir para outro lugar. E o que é melhor mesmo é não ficar num lugar só, a meu ver. É ter visões um pouco mais diferenciadas. E evitar o que mata muito no Brasil, que eles chamam de inbreeding. Quer dizer, a universidade recruta seus próprios filhos, seus próprios alunos. E depois o professor pega aquele que foi seu aluno, aquele pega o outro. Então faz uma panela. Isso nos Estados Unidos na França é assim também. Nos Estados Unidos é proibido. Quer dizer, você fez proibido, não pela lei, mas na prática. Você se graduou num college em Princeton, você vai fazer doutoramento na Califórnia. Vai fazer a pós-graduação ou a graduação na Califórnia. Depois você volta, vai não sei para onde. Né? E você não tem essa ideia de ter um grupo muito fechado. Ele tem uma certa... enfim, variação permanente, que eu acho muito bom, que fez o inbreeding, um protege o outro, faz o apadrinhamento, um fica inimigo do outro, faz aí uma capelinha, se você me cita, eu te cito, né? E fica uns elogiando os outros, fechado. Isso aqui é muito comum, até na imprensa. Você vê os grupos de autorreferência, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Porque você tem que insistir que essa desigualdade, embora você tenha no ponto de origem desigualdade, porque uns nascem ricos, outros nascem pobres, você tem que dar igualdade de oportunidade na educação, no acesso à saúde, para compensar essa desigualdade que existe. E para dar chances daqueles que nasceram em uma situação pior, melhorarem. Porque a sociedade não é rígida, ela tem mobilidade. Né? Então, nunca vai ser totalmente igualitária, mas não pode ser tão desigualitária como a nossa. E tem que haver mecanismos que não são derivados da força do mercado, senão que da sociedade e do governo, para que se criem canais que permitem maior mobilidade, menor desigualdade. Quando essas sociedades avançam, elas diminuem a desigualdade. Eu disse, no começo da acumulação aumenta a desigualdade. Depois elas podem diminuir a desigualdade. O caso, digamos, mais bem logrado, mais bem acabado disso, são os países nórdicos, onde a desigualdade diminuiu bastante. Há desigualdade. Há ricos e após o pobre, está bem melhor já. Né? E a diferença entre uns e outros, medida pelo menos pela renda, não pela propriedade, mas pela renda, é menor do que aqui. Aqui é muito gritante, porque a desigualdade de renda é muito elevada. Isso vai ter que acabar. Né? Vai ter que diminuir, portanto, muito. Eu acho que isso vai diminuir a partir de duas forças. Uma que eu mencionei é que o próprio mercado capitalista requer que mais pessoas consumam, requer classe média para consumir. O dois é que a sociedade toma consciência da desigualdade, como tomou aqui, e reclama, e o próprio governo é obrigado, queira ou não queira, a fazer programas que levem a diminuição da desigualdade. Pode ir mais depressa? Pode. Nunca foi. A maior aceleração da queda da desigualdade foi agora. Primeiro foram os planos de contenção da economia. O plano do cruzado, a desigualdade, o número de pobres diminuiu de 40% para 28%. Só que voltaram a ser pobres porque voltou a inflação. Quando veio o plano real, caíram de 40% para 30%. Daí por diante, isso foi feito acabar a inflação. Aí começa a diminuir mais lentamente pelas medidas de aumento do salário mínimo, de bolsas. Então, hoje deve ser um pouco menos o número de pobres, mas não é tão drástico quanto acontece quando você para a inflação. Aí diminui muito a pobreza. Mas depois vai diminuindo, está diminuindo. E o que é significativo, que os dados mostram, é que o setor dos mais pobres entre os mais pobres, os miseráveis, aí diminui mais depressa. Um dos casos mais bem alcançados aqui na América Latina foi o do Chile. O Chile, na verdade, a proporção de queda é maior no Brasil e no México. Nos últimos dados que eu vi. É maior no Brasil e no México a proporção da redução da pobreza e da miséria. Mas, em termos gerais, como o Chile vinha de uma pobreza menor, caiu muito, reduziu muito a pobreza absoluta. O que não quer dizer que todos sejam iguais no Chile, não são. Você tem capitalistas, você tem desempregados, você tem empregado, mas
mas diminui. Então isso é que eu acho. Nós sempre temos que tomar medidas que acelerem essa diminuição. Umas eu mencionei, todo mundo sabe. Aqui no caso o que diminuiu foi aumentar, o aumento do salário mínimo real no Brasil, desde 93 até hoje, é constante. O salário mínimo cresceu acima do PIB todos esses anos. Né? É muita coisa, já são 14 anos. Isso tem efeito. Evidentemente que isso tem efeito. Segundo, programas específicos, as bolsas, como eu mencionei. Mas o terceiro, e é o que nos falta, é crescer oferecer mais emprego, a taxa de crescimento. Se a gente conseguir, ao mesmo tempo, aumentar a taxa de crescimento, continuar, não é aumentar, não pode aumentar muito, mas continuar a redução, um aumento real do salário mínimo, e ter programas bem focados, como nós já temos. Eu acho que aqui está um pouco aberto demais o foco, mas tem programa, tem meio de chegar lá. Para os mais pobres, digamos, em 20 anos você pode ter uma redução significativa da pobreza.